Amém. Nós te louvamos, ó Deus querido, por tudo que estamos passando, por tudo que está acontecendo. Muitos templos estão fechados, mas o céu não está fechado. O céu não está em crise. O céu está aberto e o Senhor tem ouvido os nossos clamores. Vem mais uma vez nesta hora tocar o profundo do nosso ser e nos transformar. Queremos te dizer nesta hora que nós somos como um vaso em tuas mãos. Venha Deus nos curar, nos libertar, nos encher, e daremos a ti sempre a glória, a honra e o louvor. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, cante para Ele. Eu quero ser Senhor amado, Senhor amado, como um vaso, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 14. Todos acharam? Amém? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda,
o qual tem 5 pavilhões, e nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Pai Santo, é um privilégio falar do Teu grande nome, do Teu grande poder. É a tarefa mais sublime, ó Deus, falar da Tua palavra, falar do Teu grande nome, Teu grande poder, mas também uma responsabilidade muito grande. Eu peço, Deus, nessa hora, me dê a graça, Senhor, de não violar a Tua palavra, de dizer somente aquilo que o Senhor queira que eu diga. Ó Deus, me ajude neste momento, me unge, ó Deus, para falar do Senhor, e unge também os meus irmãos que estarão ouvindo essa mensagem, ó Pai. E daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Quão terrível é uma doença. Quão trágico é uma doença. Qualquer simples resfriado já nos rouba toda a força, nossas energias, vem as dores no corpo, vem a febre e já nos manda para a cama, tira todo o nosso apetite. Um simples resfriado. Imagine o que significa 38 anos doente, paralítico, sobre uma cama. Imagine o que significou para esse paralítico essa cura, sendo carregado por uma cama por 38 anos. Mas agora quem vai carregar a cama é Ele. Glória a Deus. Porque Jesus veio para transformar as vidas. E os hipócritas acusavam Jesus, porque Jesus fazia essas coisas no dia de sábado. Será que eles queriam que o homem continuasse mais 38 anos doente? Eles acusavam Jesus de estar violando a lei do sábado. Mas o Senhor Jesus nos diz em Marcos capítulo 2, verso 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Glória a Deus. Diga: Jesus Cristo é Senhor também do sábado. Amados, o Senhor Jesus cumpriu toda a lei.
Ele não veio abolir a lei, ele veio para cumprir, e ele cumpriu. E ele pegou toda a lei, os 613 mandamentos do Antigo Testamento, e condensou tudo em apenas 2 mandamentos. Conforme está em Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: cumpram esses 2 mandamentos e você terá cumprido toda a lei. Diga graças a Deus. Esse texto de João 5 é um texto maravilhoso. Nós já ministramos sobre ele muitas vezes. Não é um texto difícil de se compreender. O apóstolo João usa uma terminologia simples. Mas há uma parte nesse texto que nós lemos que dificulta para muitas pessoas o entendimento. Essa parte do verso 4, a parte do anjo que descia de tempos em tempos e agitava aquelas águas, para que o primeiro doente que entrasse naquelas águas, após elas serem agitadas, ele ficasse curado. Esse texto esclarece para nós exatamente como é a humanidade. E aqui eu me incluo. Assim é exatamente a humanidade. E eu e você fazemos parte. Este lugar, cheio de doentes, inválidos, cegos, coxos, paralíticos, não era perto do templo. Não ficava muito perto do templo. O Senhor Jesus, ele ia muito ao templo para ensinar, para ministrar. Claro que ele fazia isso, ele fez isso em tantos outros lugares, mas muito especialmente no templo. E esse lugar cheio de enfermos ficava um pouco longe do templo, e esse lugar pode ser comparado a um hospital. Hoje pode ser comparado a uma enfermaria. E a Bíblia está dizendo que ali uma multidão de pessoas doentes ficavam esperando o mover das águas, porque eles estavam sofrendo. Eram pessoas tristes, inválidas, sem esperança. E este povo, esta multidão, é uma comparação perfeita da humanidade hoje. A humanidade não mudou nada. A tecnologia mudou. A ciência mudou. A medicina mudou. A educação mudou. Mas a humanidade continua a mesma de sempre. A condição humana hoje é a mesma. Mesmo com todos os avanços da tecnologia, da ciência, da medicina, da educação, o homem não muda e o homem não pode resolver os seus próprios problemas. Por exemplo, a fome no mundo nunca deixou de existir. São 690 milhões no mundo que passam fome. Isso é pesquisa do ano passado.
E se olharmos para o nosso próprio quintal, se olharmos para o Brasil, segundo o IBGE, são 5 milhões de pessoas que passam fome. E mais da metade deles estão na região do Nordeste do Brasil. Verdadeiramente, o homem não consegue resolver os seus próprios problemas, mesmo com todo o avanço da ciência, da medicina, da tecnologia. E, ironicamente, o homem está explorando outros planetas. O homem é capaz de sair da Terra para explorar outros planetas sem conseguir resolver os seus próprios problemas. Ontem de manhã, uma nave chegou até a Estação Espacial Internacional com 7 astronautas e se juntaram a uma outra nave que já estava lá com outros 4 astronautas. E houve uma acoplagem perfeita de uma nave com a outra a 27 mil quilômetros por hora. Imagine a tecnologia. Essa estação espacial internacional, não sei a quantos quilômetros da Terra, o homem explorando outros planetas e 690 milhões de seres humanos passando fome na Terra. Que beleza! O homem não consegue resolver os seus próprios problemas. As mentes mais brilhantes do mundo são capazes dessas coisas todas, mas não é capaz de resolver o problema da fome. Isso é chocante. Ironicamente, o nosso país tem a maior área de terra produtiva do mundo. E é triste saber que temos 5 milhões de pessoas que passam fome. Nós nos acostumamos muito com a abundância. Nós nos acostumamos com a fartura. E muitas vezes nós nos esquecemos que temos crianças passando fome. Nós desfrutamos de muita coisa boa que a maioria não tem. Basta olhar o nosso guarda-roupa. Basta olhar o nosso guarda-roupa. Você sabia que no Brasil, e muito especialmente na região do Nordeste, tem pais que prostituem as próprias filhas pequenas para obter comida? Isso é chocante demais. Jesus amava os pobres. Jesus ama os pobres. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no verso 18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Glórias a Deus. Porque Ele era a única esperança para os pobres. Ele é a única esperança para os pobres. Ele é a única esperança para mim e para você. Há muita gente rica nesta cidade. Há muita gente rica nesta nação
que mora nos melhores lugares e que podem comprar de tudo, menos a solidão que há no coração deles. Eles podem comprar de tudo, menos o vazio que há no coração deles. E não importa quantos bens eles possuam, não importa quanto dinheiro eles têm, quanto ouro eles têm. Amados, a alma do homem é tão grande, a alma do homem é tão grande que nem o mundo inteiro é capaz de enchê-la. Por isso Jesus nos diz, em Marcos capítulo 8, verso 36, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A única coisa capaz de encher uma alma é o Senhor Jesus no coração do homem. A única coisa capaz de dar prazer pela vida, de acordar pela manhã e agradecer a Deus por mais um dia, pelo sol lindo que brilha lá fora, é a presença do Senhor Jesus no coração de uma pessoa. Diga glória a Deus. A raça humana não pode fazer nada para resolver os seus problemas. O homem não admite isso, mas ele é fraco. O homem não admite, mas ele é cego e ele vive na escuridão, sem Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Esse texto nos diz que Jesus foi para aquele lugar, uma espécie de hospital, uma enfermaria, uma multidão de doentes, cegos, paralíticos. E Jesus foi para aquele lugar. Amados, a igreja não existe para ficar entre quatro paredes. Evidentemente que essa pandemia tem causado muita tristeza. Essa pandemia tem causado um caos no mundo inteiro e nós temos orado pelo fim dela. Mas uma das coisas que essa pandemia fez foi tirar a igreja de dentro das quatro paredes. Diga, Deus está no controle de todas as coisas. Hoje, por conta da pandemia, muito mais pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho do que antes. Porque a igreja do Senhor não existe para ficar entre quatro paredes. Não importa quão lindo seja um templo, quão confortável seja um templo, ele é só um prédio de tijolos. Não importa quão linda seja uma religião. Jesus usava do templo, sim. Jesus ia muito ao templo. Mas o Senhor Jesus ia aonde estava a dor e o sofrimento. Jesus ia aonde estava o problema. E nós sabemos que nenhum governante do mundo, nenhuma instituição do mundo é capaz de libertar um drogado sequer. Nenhum governo e nenhuma instituição do mundo é capaz de libertar nenhum sequer.
nenhum drogado. Quem tem esse poder é a igreja do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Porque quando você abre a boca e libera o nome do Senhor Jesus, o inferno estremece. Diga glória a Deus. Há poder neste nome. É a igreja que tem este poder, em nome do Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é a brilhante estrela da manhã, é o lírio do vale. Glórias a Deus. É o mais belo entre milhares. Jesus. Há poder neste nome. Louvado seja o Senhor. Em Mateus, capítulo 25, no verso 34. O Senhor Jesus diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, porque eu estive nu e me vestiste. Eu estive doente e me visitaste. Eu estive na prisão e fostes me ver. Ah, pastor, eu não sei como fazer isso. Eu não tenho esse dom. Eu não sei como ajudar alguém. Basta uma frase: o Rei Jesus te ama. Basta que você diga uma frase a um necessitado: o Rei Jesus te ama. Isso fará toda a diferença. Diga graças a Deus. No verso 5 desse texto que nós estamos meditando, nos diz que estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Eu quero pensar um pouco nesse homem. Um homem enfermo há 38 anos. No verso 14, o Senhor diz que mais tarde o encontrou no templo e disse para ele o seguinte: olha, já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é que nós deduzimos com essa fala do Senhor Jesus? Que aquela enfermidade daquele homem era proveniente de algum pecado. Qual o tipo de pecado? Nós não sabemos. O que ele havia cometido, a Bíblia não informa. Mas a sua doença era proveniente de um pecado. Senão, o Senhor Jesus não teria dito isso para ele: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós observamos aqui duas coisas maravilhosas. Eu gostaria que você atentasse para isso. Primeira, quão terrível é o pecado. É importante nós pensarmos isso. Quão horrendo é o pecado. Afasta a pessoa de Deus, gera doença física e por fim conduz a pessoa às chamas eternas de fogo do inferno. O salmista Davi, no Salmo 32, no verso 3, diz assim: enquanto calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu deixei os meus pecados escondidos, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Isso fala de doença física. E no verso 4 ele diz assim: o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, as minhas forças se tornaram como que uma
uma sequidão de um dia quente de verão. Mas, no verso 5 ele diz, o que ele fez? Confessei-te o meu pecado. Glória a Deus. Aqui está o segredo. Confessei-te o meu pecado. Pastor, toda doença é proveniente do pecado? Não. Absolutamente não. Cada doença tem N motivos, mas que todo pecado gera doença física, isso é verdade. A segunda coisa maravilhosa aqui é a graça maravilhosa de Deus, a misericórdia do nosso Deus. Queridos, muitos pensam assim: pastor, os meus pecados são muitos. O meu pecado é muito grande, meu pecado é muito feio. Eu acho que Deus nem me quer. É justamente para você que Ele veio. É justamente você que Ele quer. Ele não te condena. Ele não tem uma palavra de condenação para você. Não importa quão doente você esteja, não importa quão horrível seja o teu pecado, quão grande seja o teu pecado, é justamente você que Ele quer. Veja o que Ele diz, ouça bem o que Ele diz em Marcos, capítulo 2, verso 17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, e sim os pecadores. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Quem precisa de Jesus é o que está doente, é o que está no pecado. Não importa quanto horrível e grande seja o pecado. Quantos doentes o Senhor Jesus curou? Nós não temos ideia. Ele curou multidões de doentes, mas nós não encontramos nenhum dos doentes que Jesus curou sendo repreendido por Ele antes de curar. Jesus não repreendia o pecado de nenhum antes de curar. Jesus curava. Jesus cura. Ele veio para o pecador. Ele veio para os doentes. Diga graças a Deus. Ele não tem nenhuma palavra de condenação para você. Ele diz em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Note uma coisa interessante. No texto em questão, que nós estamos, ele diz no verso 6, Jesus perguntou àquele homem enfermo, queres ser curado? E o verso 7 diz que o homem respondeu o seguinte: Senhor, o homem não sabia com quem estava falando. Então ele respondeu: Senhor, eu não sei, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, porque quando desce o anjo e as águas são agitadas, eu até que tento, mas sempre tem alguém que vai
à minha frente e eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Mas não foi essa a pergunta que Jesus fez. O que Jesus perguntou para ele foi: queres ser curado? Senhor, eu não tenho ninguém. Em outras palavras, ele está dizendo: eu necessito de alguém. Eu preciso de uma outra pessoa. Amados, deixa eu dizer uma coisa. O Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele pagou todo o preço pela condição humana. Todo o preço. Ele não ficou devendo coisa alguma. Pagou tudo. Mas mesmo as pessoas cristãs mais fiéis têm problemas. Mesmo os cristãos batizados, salvos, batizados com o Espírito Santo, mesmo os cristãos mais cheios do Espírito Santo têm problemas. Outras pessoas nos ajudam? Sim, muito. Precisamos uns dos outros. A palavra nos diz em Gálatas capítulo 6, no verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A ideia aqui é a seguinte: ajude o teu irmão a resistir o peso do pecado. Ajude o teu irmão a resistir o peso da tentação. Porque o versículo anterior, Gálatas 6:1, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, corrigi-o com espírito de brandura. Se alguém for surpreendido em alguma falta, corrija, mas corrija com espírito de brandura. Guarda o chicote. Então nós precisamos uns dos outros. Um ajuda sim o outro, mas a resposta certa para todos os nossos problemas, quem tem é Jesus Cristo. A solução certa, definitiva, para todo e qualquer problema nosso, está em Cristo Jesus, o Senhor. Diga glórias a Deus. É comum as pessoas dizerem: pastor, eu sou cristão, eu amo Jesus, mas eu tenho problema de consciência. Pastor, eu sou cristão, eu amo Jesus, mas eu tenho problema de culpa. Eu sou cristão, eu amo Jesus, mas eu tenho problema de pensamentos ruins. Eu tenho problema de lascívia. Eu tenho problema de inveja, de ganância. Todos estamos sujeitos. Todos estamos sujeitos. O problema do homem não é científico. O problema do homem não é tecnológico. O problema do homem é espiritual. E não há um que possa dizer: comigo não, eu sou forte, eu não estou sujeito. Não há um que possa dizer.
Por isso, Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ajuda teu irmão no peso do pecado, a suportar o peso da tentação, da lascívia, do crime, da mentira, do roubo, da ganância, do ódio. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Haverá momentos na tua vida em que você não terá ninguém para te socorrer. Mas nesse momento, lembre-se, o Senhor Jesus está com você. Assim como está aí agora ao seu lado, no momento em que você se sentir sozinho, sem ninguém, o Senhor Jesus estará. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Ore a Ele. Rasga o teu coração para Ele. Fale com Ele. E fique na presença dEle, até passar o teu problema. E se o teu problema não passar, é porque você foi para estar na glória com Ele. Diga glória a Deus. Fique na presença. Fale com Ele. Ore. Ele está sempre com você. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Fique na presença que Ele vai te responder. Ele vai agir. Ele vai trazer uma solução. Ele vai solucionar o teu problema. Diga graças a Deus. Ele vai mudar. Jesus perguntou para o enfermo, para esse homem: queres ser curado? Amados, é Jesus quem cura você. Os irmãos são uma bênção, nós precisamos uns dos outros, mas é Jesus quem cura você. E ninguém está curado porque anda bem vestido, não. Ninguém está curado porque anda de carrão. Ninguém está curado porque se alimenta bem. Ninguém está curado porque tem dinheiro. Ninguém está curado porque tem uma bela formação acadêmica. Uma pessoa não está curada enquanto não é curada espiritualmente. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Ninguém está curado enquanto não for curado espiritualmente. Mas quero finalizar falando um pouco da fé. Quero dizer para você que a fé é um dom de Deus. Dom é um presente. Portanto, a fé é um presente de Deus para nós. Mas eu preciso dizer que Deus só dá fé para fazer o impossível. Se uma pessoa pode resolver os seus problemas por si, então ela não precisa de fé. Quando esse homem, esse paralítico, respondeu ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu até que tentei, mas eu não consigo.
Senhor, o que eu tinha que fazer, o que eu podia fazer, eu fiz, mas eu não tenho ninguém mais. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, os meus recursos já era, as minhas forças, o meu limite já acabou meu limite, acabaram minhas forças, acabaram meus recursos. E é neste momento em que Deus entra com a provisão. É no momento em que o homem reconhece que ele não pode, que ele não consegue, que Deus entra. É nesse sentido que eu digo que a pandemia tem levado muitas pessoas à salvação. A pandemia tem levado muita gente a fazer um concerto com Deus e a entregar as suas vidas para Deus. Não é que Deus mandou. Deus não manda o mal. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mas Deus permite. Mas Deus usa das circunstâncias. Deus usa das situações adversas também. E Deus só dá fé para fazer aquilo que é impossível. Se você consegue ver aquela pessoa incrédula entregando a sua vida para Jesus, você não precisa de fé. Se você consegue ver aquela pessoa incrédula, difícil, entregando a sua vida para Cristo Jesus, então você não precisa de fé. A fé é Deus dá para aquilo que é impossível. Diga graças a Deus. Deus não dá fé para ser desperdiçada. Deus não dá fé assim. Senhor, eu não tenho ninguém. Aí Jesus deu fé para esse homem. E o impossível aconteceu. O milagre aconteceu. Por isso Jesus diz em Lucas 18:8: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Não significa que quando ele vier, não haverá crentes na terra, misericórdia. Significa que quando ele vier, não haverá fé em todas as pessoas. Diga, Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé. Aleluia. Crianças inocentes, indefesas, espancadas até a morte em nossos dias. Uma atrás da outra. Chega a doer a alma quando eu leio essas notícias. Como aquela do Rio, outra semana passada em Cianorte, na minha cidade, no Paraná. Ontem, uma outra, no interior do Rio de Janeiro também. Criancinhas indefesas, inocentes, sendo arrebentadas seus corpos até a morte.
quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Uma criancinha ontem, recém-nascida, foi encontrada nas ruas de Salvador, numa caixa de papelão. E os pais deixaram um bilhete com ela, dizendo: ela se chama Sofia. Quem ficar com ela, eu peço que cuide bem dela e que ela cresça no caminho do Senhor. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Senhor, eu não tenho ninguém. Sabe por que Jesus foi àquele lugar, aquele hospital, aquela enfermaria, onde um anjo descia de tempos em tempos e movia as águas, para que o primeiro doente que nela entrasse ficasse curado de qualquer doença que tivesse? Sabe por que Jesus foi para lá, para esse lugar? Porque ele diz em João capítulo 7, no verso 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, sobre uma rocha lá no deserto, que jorrava água. E ele diz que todos beberam daquela rocha. E essa rocha é Cristo. Jesus diz para a samaritana lá no poço de Jacó, em João capítulo 4, verso 10, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, você me pediria, e eu te daria uma água viva. Glória a Deus. Sabe quem era aquele anjo que descia de tempos em tempos para mover aquelas águas? Era o próprio Senhor Jesus. E aquele pobre paralítico não sabia agora que aquele anjo que movia as águas era o mesmo que estava em carne, andando com ele, ao lado dele. Glória a Deus. Jesus é a água da vida. Ele é a própria vida. Ele está voltando. Ele está voltando muito em breve. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas Ele está voltando. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O céu não está fechado, o céu não está em crise. O Senhor está voltando. Diga glórias a Deus. Curve sua fronte. Vamos orar um pouco mais a Ele nesta hora. Querido Deus, Jesus, Tu és maravilhoso. Jesus, Tu és o mesmo de ontem, de hoje e sempre. Jesus, Tu és a água da vida, Tu és a fonte que sacia toda sede. Jesus, Tu és a resposta para todos os problemas deste mundo. Tu és a resposta para todos os pecados. Nós Te adoramos. Tu és maravilhoso, o mais belo entre milhares. Jesus Emanuel, Tu és Deus presente conosco. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Senhor, nós te adoramos nesta hora, em espírito e em verdade. Renovamos a nossa aliança com o Senhor, nosso compromisso com o Senhor, de te amar, de te servir, de te seguir, de invocar o teu santo, único e poderoso nome. O nome que está acima de todo nome, e diante do qual todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e abaixo da terra, e toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que tu és o Senhor. Jesus, fica conosco, precisamos de ti desesperadamente. Somos fracos, falhos, miseráveis, pobres, dependentes da tua graça e da tua misericórdia. Nos ajude, Senhor, na caminhada. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus querido. Abençoa cada um dos meus irmãos nesta hora. Abençoa cada lar, onde esta palavra está chegando nesse momento. Entra, Jesus, com a tua provisão. Entra, Senhor, com a tua bênção, com o teu poder curador e restaurador. Senhor, traz a cura para as nações, traz a cura para o Brasil. Senhor, são milhares de pessoas morrendo diariamente por conta dessa pandemia. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa cidade. Oramos por nossa cidade, porque na paz da cidade nós também teremos paz, diz a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Recebe o louvor, adoração, ações de graças. Pai, eu oro por cada mantenedor deste ministério, por cada dizimista fiel e ofertante fiel, que o Senhor tem usado, Pai, para abençoar este ministério, para que não haja falta de nada. E o Senhor tem abençoado grandemente, maravilhosamente, este ministério e a minha casa. O Senhor não tem deixado faltar nada na minha mesa. O Senhor tem me guardado e guardado a minha família com saúde, com paz, com alegria. Porque a tua palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tua palavra santa e maravilhosa, que nos curou nesta manhã, que nos encheu, que nos fortaleceu. Nos conduza e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Amém. Vamos colocar de pé, por favor. Estende suas mãos para os céus. Pai querido, graças por esses momentos preciosos, por essa manhã maravilhosa. E agora, quando despedimos a tua igreja, cada um volta para o seu lar. Eu peço a tua graça maravilhosa, o teu amor, a tua doce presença, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.